Olá, este é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis e hoje tratando de temas ligados à justiça restaurativa, e temos o nosso anfitrião, que é o que sempre convida as pessoas para estarem no programa quando se trata de temas de justiça, do judiciário e assim por diante. Dr. Johnson vai poder apresentar nossos convidados. Hoje temos um convidado, gente, extremamente ilustre. Mas antes que ele faça isso, eu quero lembrar nossos principais patrocinadores. A Clínica Dr. Wilson Davis, que leva o nome do programa. A Dilu, onde você encontra o melhor da Uniflex, o Colégio Madre Bárbara, a Unimed, o Sicredi. Também temos Vavá New Face, Loja Veste Bem, Ótica Haas e Dream Day Spa, juntamente com o Kikão. Todas as semanas levam para você debates sobre os mais variados temas aqui no Vale do Taquari. Dr. Johnson, por favor, pode apresentar. Mais uma vez uma satisfação, David, e uma honra hoje numa data muito especial para nós, né? Quando estamos trazendo o programa Justiça para o Século XXI e dando os primeiros passos daquilo que nós já tratamos aqui nesse programa acerca da justiça restaurativa há uns 60 dias atrás, com a presença, né, sempre da casa, o Dr. Carlos Augusto Fioroli, membro do Ministério Público, e com uma ilustre presença hoje em Lajeado, né, trazendo o programa Justiça para o Século XXI do Tribunal de Justiça, o colega e amigo Dr. Leoberto Narciso Branquier, que tem um vasto currículo e hoje é uma das maiores autoridades nacionais em justiça restaurativa. Apenas para citar alguma das participações em nível internacional do Dr. Leoberto, no mês de janeiro ele palestrou, né, num grande evento reunindo mais de 90 países na Suíça, né, a convite da organização da Terre des Homens, né, uma organização internacional, né, em que se discutiu a justiça restaurativa no mundo todo. Então, para nós é motivo de honra, de satisfação em ter o Dr. Leoberto Branquier hoje entre nós, David. Olha, é prazeroso. Todas as semanas estamos com pessoas tão interessantes, mas receber um homem com a capacidade e a demanda que é a justiça restaurativa, como diz o Dr. Johnson, é uma honra. Dr. Leoberto, a primeira pergunta lhe dirigimos então. Nós vivemos um tempo de conflitos de toda ordem, de litígios. Vivemos também sérios problemas com as demandas judiciais, com os processos que se arrastam, com as dificuldades que temos por falta de pessoal ou por otimização do próprio poder público. São diversas ordens. Qual a importância de se lidar e de se pregar a justiça restaurativa como um meio para se tratar conflitos, para se tratar litígios? Obrigado pela acolhida, todos. Eu agradeço aqui as recomendações feitas ao público, mas quero me apresentar apenas como um servidor da justiça. E, David, a tua colocação me remete a uma célebre passagem, eu acho que é atribuída a Hipócrates, e você é um estudioso da Grécia, que quando surge a doença, surge a medicina. Ou seja, os remédios aparecem como resposta aos problemas que nós enfrentamos. A justiça restaurativa, ela é uma produção histórica, ela é a síntese de uma aprendizagem social que representa, por um lado, o resgate de sabedorias ancestrais, o reencontro com dimensões comunitárias e que nós podemos dizer tribais de solução de problemas, combinadas com as mais modernas compreensões e tecnologias dos processos comunicativos, da filosofia, da alteridade, da psicanálise, a função curativa da palavra. Então, ela é um extrato de um processo histórico, mas ela corresponde também a uma alternativa de
cura para um doloroso problema que nós vivemos hoje, que é essa conflagração desordenada e desorganizadora do fenômeno da violência e dos conflitos sociais. Então essa é a esperança que a justiça restaurativa traz. Depois de séculos, podemos dizer até milênios de construção de um modelo de justiça que fere, a esperança num modelo de justiça que cura. Dr. Johnson, dentro desta primeira palavra, o senhor acredita que a justiça restaurativa é um humanismo? Sem dúvida nenhuma, David. E a experiência, né? E aí eu quero remontar um lado mais e mencionar o lado que vem sendo, né? E do que eu tenho visto do meu ângulo de visão e da minha janela, né? Temos uma caminhada no Brasil, né? E um dos precursores é o Dr. Leoberto, que foram 3 polos a partir de práticas restaurativas no Brasil, que foi Porto Alegre, em 2005, São Caetano e Brasília, né? E na área da infância e juventude, no Rio Grande do Sul e no Brasil, o Dr. Leoberto, colega Leoberto, ele começa com a justiça restaurativa no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, enquanto ele titularizava lá. E a prática posta em Porto Alegre, ela foi exitosa. Depois o Dr. Leoberto leva para Caxias do Sul e começa a montar toda uma rede, né? Começa a montar primeiro através de técnicas apropriadas, né? Começa primeiro o trabalho que hoje, e é isto a finalidade da presença do Leoberto hoje em Lajeado, darmos o pontapé inicial, né, dentro de um programa instituído pelo Poder Judiciário e que vai, com a experiência que ele teve em Porto Alegre e Caxias do Sul, né, nós vamos nos abeberar desta experiência e trazermos para a área da infância e juventude em Lajeado, que já tem algumas práticas, até porque houve uma capacitação em justiça restaurativa e principalmente nos círculos de construção de paz, né, para os atos infracionais e para a execução das medidas socioeducativas, ou seja, as sanções aplicadas a adolescentes. Nós vamos qualificar um pouco mais esta execução no sentido, principalmente dentro dos princípios da justiça restaurativa, ou seja, a culpa, a troca da culpa pela responsabilidade, a questão do castigo pela reparação de danos, né? A colocação da vítima num ponto central, né? Porque a vítima de um ato infracional, a vítima de um crime, né? Dentro do processo tradicional, o processo penal tradicional, a vítima ela é esquecida, né? Ela, meses depois, que acontece quando o Ministério Público já ingressou com o processo, lá pelas tantas ela é intimada a vir a juízo dar o seu depoimento. Ela vai a juízo, dá o seu depoimento formal e nunca mais ela é tratada pelo sistema. Na justiça restaurativa e nos processos restaurativos, a vítima assume um papel central, né? Isto é muito importante. E aí vem toda a questão, quando tu fala em humanização, o produto final da justiça restaurativa, ela busca um objetivo maiúsculo, que é a pacificação social, né? Ou uma busca de uma pacificação social através do processo restaurativo, e isto leva à harmonização e à coesão social. E quando tu falas em humanidade, né, eu penso que o produto, o resultado final da justiça restaurativa é justamente esse: buscar uma coesão social e uma harmonização social através de todos
os processos restaurativos. Aí depois o Leoberto, com muito mais propriedade, vai entrar nas minúcias de um círculo de construção de paz, da comunicação não violenta, que são a educação para a paz, né? Enfim, todos os métodos pelos quais se pode buscar, né, uma solução adequada de um conflito. A justiça restaurativa tem esta finalidade. Ela é um meio alternativo de solução adequada de um conflito que foge um pouco daquilo que até hoje nós produzimos, né, dentro de um sistema punitivo que ele vem gerando cada vez mais violência no meio social. Dr. Carlos Fiorioli, conhecendo muito o seu trabalho, o seu engajamento público, social, há espaço no Ministério Público? O Ministério Público vê com bons olhos a justiça restaurativa, visto que a sociedade brasileira pós-moderna prega muito a vingança, muito a punição, o encarceramento simplesmente pelo isolamento e pela destruição daquele que foi julgado. Digo isso porque dia desses, tratando sobre violência e direitos humanos em filosofia, que é uma das questões que se trata no 3º ano, coloquei fotos de vários presídios e de apenados dentro dos presídios, em situações extremamente medievais. E o que se notava, eu permiti que eles dessem as suas impressões, tal, todos no sentido de vingança, a grande maioria. É bem feito, tem que ser assim mesmo. Não havia absolutamente espaço para uma possibilidade de restauração na própria fala desses educandos. E isto nada mais é que o reflexo de uma sociedade. O Ministério Público, tão ligado a essas demandas, necessidades e interesses da sociedade brasileira, trata de que maneira e vê com que olhos a possibilidade de restauração? O Ministério Público, na sua condição legal e dentro de uma das partes da administração da justiça, ele poderia aparecer nesse momento como algo paradoxal. O acusador oficial, ele não estaria em busca de um ato de retribuição, que seria a pena. Nesse momento que nós tratamos de justiça restaurativa, nós conseguimos fazer não só uma viragem do fato, mas uma viragem linguística. A própria comunicação que se dá entre o acusador e o acusado e a vítima perante o Estado juiz julgador, ela se transforma em algo muito mais complexo e transforma esse fenômeno social que é o delito em algo que não se busca tão somente um ato de vingança, uma retribuição. Quando a gente fala em justiça retributiva, nós não estamos hoje falando de outra coisa que não uma justiça por vingança. E essa justiça por vingança, ela se espelha exatamente na cena do presidiário, que é algo absolutamente contraproducente para a sociedade e é um ato vinculado aos tempos medievais, como tu citaste. No sistema de justiça retributiva, e o Dr. Johnson já antes lançou uma expressão que eu faço ela como carro-chefe para o Ministério Público, uma comunicação não violenta, onde tu invertes, onde você ou a instituição inverte um processo de verticalidade pela horizontalidade. Você não trabalha com um sentido de autoridade e por coação. Você busca, dentro do aspecto da autoridade, a coesão, você busca o diálogo, você busca a forma mais sensível de resolver o problema, mas identificando não a punição ao indivíduo infrator, mas sim você identifica os reparos que você tem que fazer naquela relação que foi desfeita, que houve uma disjunção, e nesse momento você tenta reconectar isso, todos os sentidos, não só os patrimoniais, entre a vítima, entre a sociedade e aquele que por algum motivo cometeu essa infração, rompendo aquela conduta social esperada. Então, David, o Ministério Público como um todo, ele não tem mais espaço e não tem mais tempo para aceitar, acolher e caminhar junto com essa nova mudança, essa viragem que o próprio Poder Judiciário está fazendo. Eu, enquanto promotor e como membro do Ministério Público, eu fico
por demais satisfeito e vejo no judiciário gaúcho, principalmente na figura, então, do Dr. Leoberto, do Dr. Johnson e tantos outros magistrados que estão conscientes e convictos da necessidade, e é a primeira função do Estado, ou o poder do Estado, que está abrindo mão do que se pensava em conservadorismo, de manter um sistema vertical, de manter a sua imposição através de um ato judicial, uma sentença, de poder impor e coagir, e o próprio judiciário está se desnudando. É a primeira das funções do Estado que rompe com o seu padrão cultural, o seu padrão de motivação que embalou durante séculos. E o judiciário está demonstrando à sociedade, principalmente a sociedade brasileira, a sociedade mundial, e aqui em Lajeado, a nossa sociedade enquanto comarca, que o judiciário está se reabrindo, está se repaginando. O que se espera que se façam isso em todas as funções do Estado. Já no âmbito do Ministério Público, como órgão acusador do Estado, ele também tem que entrar nessa nova dimensão de pensamento, uma nova reflexão a respeito de suas condutas. E essas condutas, elas se refletem através da sua fala. E essa fala vem de uma comunicação não violenta, porque a comunicação violenta, ela naturalmente vai gerar mais violência, mais repúdio, e o resultado na área criminal ou na área do ato infracional é o que nós estamos vendo aí. Desculpas esfarrapadas, você visita hoje uma unidade de apreensão de jovens, de crianças, no caso de adolescentes infratores, você não vai ver algo diferente do que você não vê num presídio. Talvez uma maquiagem um pouco diferenciada, mas o âmago do cerceamento da liberdade é o mesmo. É aquele encarceramento retributivo que não ressocializa, que não readecua e que não insere. Ao contrário, ele faz todos os fatores de ruptura. E é por isso que essa missão que todos nós temos consciência de que nós devemos acolher, abraçar, lutar, produzir novos valores e, enquanto Ministério Público, encampar de peito e de coração toda essa nova forma de ver não só o direito, mas de enxergarmos o mundo. Doutor Heriberto, ouvindo o doutor Fiorioli, eu fico imaginando esta releitura... Eu queria aplaudir, não só ouvir, me perdoem. Ah, olha aí, ó. Que ele aplaudir, então, doutor Fiorioli. É bacana nós termos pessoas que tratam de questões tão pertinentes com sabedoria, porque há muitas falas por aí, há muitos discursos e vazios, extremamente vazios, né? Ou cheios de tolices. Então é muito bacana para o nosso público, para o nosso telespectador, ouvirmos pessoas desse quilate, dessa capacidade. E eu, dentro deste pensamento de mudança, dentro da questão que eu entendo de estarmos vivendo a pós-modernidade, uma das características dessa pós-modernidade é o individualismo. Sendo que as sociedades, ao longo da história da humanidade, resolveram seus grandes dilemas com espíritos comunitários, socializantes, etc. Hoje, dentro dessa individualidade, obviamente, nós temos muito mais conflitos sendo gerados e não resultado apenas de relações sociais, mas muito dos interesses particulares. Logo, eu acredito que os conflitos são muito mais presentes ou são demandas muito pessoais, mas que o Estado tem que intervir. Por que intervir de forma restaurativa? Por que intervir numa possibilidade onde a justiça também seja um lugar que efetue uma educação para a paz? Bom, as questões por trás disso são muito complexas, um resultado de um processo civilizatório todo. Mas se a gente olhar o desenvolvimento da função judicial, ela nos primórdios, ela corresponde a uma função oracular. Você tem o pajé, o xamã da tribo, que ele é consultado para solucionar o conflito e ele vai, faz um momento de transe e apresenta a solução. Você tem um desenvolvimento progressivo disso, no sentido da codificação. Nós temos um estágio de amadurecimento importante com o iluminismo, em que o ordenamento jurídico deveria, hipoteticamente, prever todas as situações, a lei deveria ser onipresente, onisciente, e o juiz apenas um cálculo aritmético de aplicação daquela lei abstrata ao caso concreto.
O juiz da pós-modernidade é um juiz cada vez mais desafiado a interpretar, não com base em regras que são específicas, tópicas, objetivas, mas com base em cláusulas gerais abertas, com principiológicas, com base em valores normativos. Por quê? Porque a complexidade do processo social leva cada vez mais a uma dificuldade das leis serem específicas. Os acordos nos parlamentos, eles são acordos muito superficiais, muito genéricos, e isso transfere ao judiciário cada vez mais, e ao sistema de justiça, muito bem colocado assim nessa compreensão pelo Dr. Fioroli, a gestão de problemas sociais, a gestão até mesmo de políticas públicas, há uma transferência de poder. O Norberto Bobbio, um grande jurista e pensador, filósofo italiano, ele dizia que o século XIX foi o século do legislativo, o século XX o século do executivo, o século XXI seria o século do judiciário. Um pouco por esse processo de transferência de poder e de responsabilidade. Quando chega ao judiciário, e o juiz cada vez mais interpretando com base em conteúdos valorativos, em conteúdos principiológicos, chega o momento então de perguntar, mas se são os valores do juiz, por que não os valores das pessoas diretamente envolvidas no conflito? A função judicial com isso possivelmente se transforme numa função de facilitação de processos, de preservação de princípios fundamentais e de direção da regularidade do procedimento para que se exerça, então, a justiça das pessoas. A justiça da lei passa a ter uma função de controle da não violação dos grandes princípios, e as pessoas passam a ser chamadas à resolução dos conflitos. Isto, a partir daquela digressão que você fez sobre individualismo e de como isso passa dessa dimensão de tanta fragmentação para um resgate do coletivo, me parece que possa estar relacionada a um esgotamento do individualismo no que se refere à estratégia de solução. Se você aprofunda o indivíduo no seu aspecto negativo, você vai encontrar as emoções de uma maneira desordenada, a vingança, né, que é uma extravasão da raiva, que é uma das emoções perturbadas mais nocivas que a humanidade enfrenta. Ela gera toda uma construção de um sistema de persecução vingativa. Mas quando você chega ao esgotamento desse modelo, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista individual, pelos efeitos negativos que gera, você encontra uma dimensão de sabedoria. O indivíduo que mergulha na própria solidão, ele acaba por reencontrar dentro de si uma dimensão ética, em que haverá de compreender, essa é uma hipótese, né, de todas as tradições religiosas, de que existe uma voz interior que fala ao sujeito e o devolve à sua dimensão espiritual, à sua dimensão ética. E é nessa dimensão, então, que nós resgatamos os valores positivos. Se a vingança é a extravasão da raiva, e a raiva gera ódio, gera negatividades, ela também permite ao sujeito esse encontro com uma dimensão de abandono completo, de desencontro, em que ele vai buscar novamente essa reconstrução da sua possibilidade como ser humano, que só se confirma na relação com o outro. E aí nós vamos transpor um humanismo, inclusive um modelo de humanismo baseado no indivíduo, num modelo de humanismo baseado na alteridade. E essa também é uma mudança de patamar da própria compreensão do ser no mundo, né? Quer dizer, qual é o nosso lugar como espécie pensante, como espécie viva enquanto possibilidade de subsistência no planeta. São essas as questões que são tão gravemente implicadas. Por isso que não se trata apenas de fazer um novo método de resolução de conflitos na esfera do judiciário, mas de ter aí, na reflexão sobre esse modelo de organização institucional que trata com conflitos, de revisar nossos próprios modelos culturais civilizatórios. Gente, depois dessa fala, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí, até mais, tchau.